Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 3. Gênesis no capítulo 3. E antes da leitura, eu quero mostrar para vocês aqui o título da mensagem: Tentações Anunciadas. Por que esse título, irmãos? As tentações de Satanás, nós não vamos entrar muito aqui no porquê dessa questão, não dá tempo, mas elas sempre seguem uma sequência. Então, você diz: eu vou ser tentado, mas você já pode saber em que é que você vai ser tentado. Porque Satanás, ele segue uma sequência, a mesma sequência que ele seguiu no céu, tá certo? Então, o grande conflito, ele começou aonde? No céu, e se transportou para a terra. Mas Deus, ele já havia tornado consciente os seus filhos do grande conflito. No céu, eles já haviam recebido informações suficientes para não entrar no conflito contra Deus. Tá? No céu não havia advertência contra Satanás, porque não existia Satanás no céu. Mas Deus já havia dado as informações para ele. Então, Deus já tinha informações suficientes para os anjos, para eles entenderem que o governo de Deus era um governo de paz, de amor e de prosperidade. Eles tinham suficiente informações sobre isso. Só que esse conflito que acontece no céu, irmãos, ele se transporta para a terra. Então, Satanás, com a sua queda, traz o conflito para a terra. Então, na terra, o que é que Deus faz? Deus, mais uma vez, fala para os nossos primeiros pais sobre o grande conflito. E aí, com direito ao grande conflito, com direito à história da redenção, com direito a desejar todas as nações, são os livros de Ellen White que nós temos hoje, né? Aí, onde é que estavam esses livros do pastor? Lá do Éden? Sim, estava, tudo um capítulo só. Um capítulo só. Deus chegou e disse assim: olha, tenha cuidado para não se aproximar daquela árvore. No dia que vocês comerem, vão morrer. E cuidado, porque teve um anjo no céu que se rebelou e ele está aqui no jardim do Éden, junto com vocês. Cuidado para eles não enganarem vocês, tá? Então, depois da queda, claro, Deus aí mostra que veio o plano da redenção, que Jesus viria à terra como desejar todas as nações, e mostra a história da redenção e etc. Então, desde o jardim do Éden, há informações suficientes para que Adão e Eva, assim como os anjos do céu, fossem leais a Deus. Então, não existe desculpas para o pecado, para a queda. Ninguém pode dizer assim: não, eu pequei por causa disso, por causa daquilo que eu não sabia. Bom, se você não sabia, a misericórdia de Deus vai lhe perdoar. Mas Jesus vai ter que morrer, ou como morreu, tá? Por esse pecado que você cometeu, mesmo na ignorância. Não sei se você sabia disso. Mas mesmo as coisas erradas que nós fazemos na ignorância, nós só somos perdoados porque Jesus pagou o preço daquele pecado que nós cometemos na ignorância. Não só os pecados que pecamos conscientemente e que pedimos perdão. Ok? Então, meus irmãos, Gênesis capítulo 3, versos 1 a 3, nós vamos comparar esse texto com esse outro texto aqui, de Gênesis 2, 16 e 17. Então vamos ler primeiro Gênesis 3, 1 a 3, que diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, e aqui o verbo no hebraico está mostrando um ser masculino, tá?
no ser está no sentido masculino aqui. Então, todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Agora, vamos comparar essas palavras aqui, ditas por Eva, com o que Deus disse em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. E o Senhor Deus deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Até aqui tudo bem, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vocês estão vendo alguma diferença aí nessas palavras? Onde está a diferença aí? Existe um acréscimo, certo? Que acréscimo é esse? Não tocareis. Nem tocareis nele. Nem tocareis nele. De onde é que ela tirou essa ideia, irmãos? Ela tirou da cabeça dela, e não da palavra, e não das orientações que Deus tinha dado. Foi uma ideia da sua própria mente. Agora, essa ideia, irmãos, essa ideia poderia estar sendo alimentada por Eva. Essa ideia de que Deus tinha dito que não podia nem tocar. Então ela estava tendo uma ideia além daquilo que deveria ser entendido da orientação divina. Então veja como a gente estudou na lição agora, como é importante a gente ter consciência e sabedoria daquilo que verdadeiramente Deus deixou para nós, daquilo que está escrito, daquilo que foi revelado. Então Deus diz: não vá mais além, nem tire. Aqueles que acrescentaram, que tirarem, eles irão se perder. Por quê? Porque não terão a informação correta de Deus. E Eva começou a alimentar isso aí na sua mente. E claro, Satanás se valeu disso aí. E quando Eva estava ali passando próximo à árvore, algumas pessoas dizem que ela não deveria ter se afastado de Adão, e por isso que ela caiu. Isso não é desculpa. Isso não é desculpa, tá? Agora, Satanás estava ali na árvore e incorporada naquela serpente. E aí, quando ela se aproxima, Satanás então faz a proposta. Satanás induz a mulher a alimentar aquele pensamento que ela tinha. É assim que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore. Então veja como Satanás exagera também. Ele exagera a informação de Deus. E Eva então disse: não, Deus disse que a gente pode comer de todas, mas dessa que está no meio do jardim não podemos comer nem tocar nela. Então o que Eva está dizendo aí? Eva está dizendo: olha, a ideia é que a gente não pode nem tocar, né? Eu tenho essa ideia que a gente não pode nem tocar, porque ela alimentou esse pensamento uma vez que Satanás disse que não podia comer de nenhuma árvore. Então ela não concordou diretamente com o que Satanás tinha falado, mas também ela não deixou de expressar a sua dúvida, ou o seu acréscimo naquilo que Deus tinha falado. Então ela diz: se tocar na fruta, nós já vamos morrer também. E aí Satanás pega ali aquela distorção para levar Eva ao pecado, tá? Agora, o título aqui da nossa mensagem é essa aqui, tá?
é essa aqui: tentações anunciadas. Então, a tentação que veio sobre Eva já estava anunciada. Já estava anunciada. Deus já tinha anunciado, Deus já tinha dito. Ela havia acontecido no céu, na mente de Satanás, na mente de Lúcifer também. E essas mesmas tentações, irmãos, são as tentações que vieram sobre os israelitas no deserto. São as mesmas tentações que vieram sobre os israelitas ali com a história ali do Baal Peor, que nós estudamos na lição. Essas mesmas tentações vieram sobre José no Egito, sobre Daniel em Babilônia, sobre Jesus no deserto, e são as tentações que vêm sobre o povo de Deus nesses últimos dias também. Estão anunciadas. Então, se eu tenho uma coisa que já está anunciada para mim, já está avisado para mim, então eu tenho que estar prevenido, então eu já tenho que ficar o quê? Vigilante, alerta, né? Então, quantas tentações ou provas ela teve? Quantas tentações ou provas ela teve naquele momento que Satanás entrou em conversa com ela? Quantas? Podem participar. Isso aqui é mais uma aula também, não é só um sermão, tá? Quantas tentações? Alguém tem uma ideia? Nunca pensaram nisso? Nunca pararam para pensar e dizer: puxa, Eva foi tentada pelo diabo. Mas quantas tentações ele jogou sobre ela? 1, 2, 3, 10, 50? Oi? Pode dizer, irmão, não tenha medo de errar não. Ninguém vai censurar você não. Oi? Tá, quantas tentações? Não quero saber qual tentação. Quantas tentações? 3. Muito bem, irmão, muito bem. Poderia dizer quais foram as 3? Aí é querer demais, né, irmão? É querer demais. Todos concordam? Foram 3? Nós vamos dizer quais foram as 3, irmão. Eva foi primeiramente tentada sobre o apetite, certo? O que é que Satanás queria que ela comesse? Do fruto. E o verso 6, capítulo 3, verso 6, Eva diz que viu que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para se comer. Ela foi tentada na questão do apetite. Agora, deixa eu perguntar para vocês aqui: tem apetite, tem desejo de comer alguma coisa, é pecado? E por que foi pecado Eva desejar comer daquele fruto? Então o problema está em comer aquilo que é proibido. Muito bem, muito bem. Mas sentir desejo, sentir prazer, né? Isso não é pecado em si. Então o que nós temos que ter cuidado, irmãos, é com os desejos pervertidos, com os desejos daquilo que Deus proibiu. Ok? Até aqui? Tudo bem? Ok. Qual foi a segunda tentação? Qual foi a segunda tentação? A segunda tentação, irmãos, foi a tentação da presunção. Presunção. O que é isso, pastor? O que é presunção? Alguém poderia definir o que é presunção? Presunção está relacionado com a deturpação da palavra de Deus e você querer receber uma bênção de Deus que não seja através de uma fé genuína. A fé genuína é a fé que crê na palavra de Deus, como está escrita, como está revelado na palavra de Deus. A presunção, ela vai exigir a bênção de Deus de uma coisa que não está colocada ali. Então, quando Satanás disse para Jesus: pula daqui do pináculo do templo e se atira embaixo, porque Deus dará ordem aos seus anjos que te sustentarão e não te deixarão tropeçar. O que é que faltou Satanás dizer? Que
Deus protegeria se ele estivesse seguindo os caminhos de Deus e não seus próprios caminhos. Então, seria presunção da parte de Jesus exigir de Deus pular, como Satanás estava mandando ele pular, e exigir que Deus protegesse ele. Isso seria presunção. Então, o que é que acontece aqui, irmãos? Ali com essa tentação. Satanás, no mesmo versículo 6, capítulo 3, verso 6, diz que, olha, Eva, Deus não quer que você coma dessa árvore, sabe por quê? Porque vai abrir o entendimento, vai abrir o seu entendimento, e você vai ser como Deus, conhecendo o quê? O bem e o mal. O que é que Satanás estava dizendo? Você vai conhecer coisas que só Deus conhece. Você vai ser igual a Deus. Você vai ter controle da sua mente para conhecer todas as coisas. Ellen White diz que Adão e Eva realmente passaram a conhecer muita coisa depois do pecado, mas conheceu o que não presta. Não compensa, né? Não compensou essa sabedoria que eles adquiriram depois. Saber coisas ruins, coisas do pecado, coisas do mal. Então, ele quer ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, no momento que eu me coloco no lugar de Deus, irmãos, eu vou pular daqui porque Deus vai me proteger. Como é que eu posso estar exigindo de Deus uma coisa que Deus não disse? Venha para aqui e pode estar aí vivendo a vida em temperança e comendo de tudo, bebendo de tudo, mas vem aqui que Deus vai lhe curar. Isso é o quê? Isso é presunção. Isso é presunção. Então, Satanás estava dizendo que se Eva comesse daquele fruto, ela então poderia estar no controle da situação e mandar ser como Deus. Não foi isso que aconteceu com Satanás, com Lúcifer no céu também? Ele posicionou, ele almejou estar no mesmo patamar de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo no céu. Ele queria ser igual. Ele traz esse mesmo espírito para Eva, ao tentar Eva, levando Eva à presunção. E a terceira tentação, qual foi, irmão? Qual foi a terceira tentação? A gente tem que ter isso bem em memória, porque são as tentações que vêm sobre nós hoje também. A terceira tentação foi a tentação, e ela caiu nessa tentação. Aliás, ela caiu em todas as três, né? Caiu em todas as três. A terceira tentação foi a tentação da falsa adoração. Depois de ter caído no apetite, comido do fruto, depois de ter agido para ser igual a Deus, achando que Deus ia abençoar ela, mesmo ela transgredindo a vontade de Deus, como resultado disso, ela é levada para onde? Para a falsa adoração. Não foi isso que aconteceu? Eles caíram desorientados, foram beber vinho, caíram na tentação do apetite, caíram na tentação da presunção, e o resultado foi a adoração de Baal. Adoração de Baal. Irmãos, nos últimos dias, essas tentações estão se repetindo. Nós vamos ver com mais detalhes aqui. Então, aquele grande conflito que começou no céu, ele é transferido para a terra. Há uma citação aqui de Ellen White que ela diz assim: Lúcifer invejou a Cristo e gradualmente pretendeu o comando que pertencia a Cristo, o quê? Unicamente. Então, um grande conflito, irmãos, que começa lá no céu. Algumas pessoas perguntam como que Lúcifer pode ter invejado, sentido inveja, se ele estava no céu. Como pode ter surgido inveja? Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, prestem bem atenção, irmãos. Primeiro, não havia nenhuma predeterminação de Deus obrigando a existência de uma rebelião no céu. Tenham bem isso em mente, tá?
Alguém diz assim, não, mas Deus não sabia que ia acontecer, então Deus permitiu. Bom, pode ter permitido, mas Deus não determinou que acontecesse. Por que Deus permitiu? Porque Deus criou seres livres. Então dizer que o pecado começou no céu e Deus sabia, e querer culpar a Deus por isso, irmãos, significa dizer que você queria que Deus criasse robôs, né? Robôs, perigo. Já assistiu aqui os mais antigos aqui se lembram de Perdido no Espaço, né? Aquele robô lá que era programado para falar, para sentir o que você programou para ele fazer. Não eram pessoas livres. Então, em primeiro lugar, não havia nenhuma predeterminação obrigando a existência de uma rebelião no céu. Dizer que o pecado já estava previsto acontecer no céu é o mesmo que dar desculpa para o pecado. Se eu for dizer que já estava previsto acontecer o pecado no céu, eu estou dando uma desculpa, dizendo, não, estava previsto acontecer mesmo, o pecado já é uma coisa prevista, então a gente não precisa se preocupar com ele. Você vai pecar porque já está previsto você pecar. Isso é um engano de Satanás, tá? Segundo lugar, Deus não criou robôs, como falei, né? No céu, mas seres livres, e assim até hoje, tanto no céu como na terra, não existem robôs. Se você começar a alimentar uma ideia na sua cabeça, e você der margem a essa ideia, e você expandir essa ideia, e você abraçar essa ideia, você vai viver conforme essa ideia, mesmo que seja uma ideia contrária ao que Deus disse. E Deus não vai, de forma alguma, forçar a sua mente e dizer assim, não filho, não é por aqui, vem por aqui. Deus não faz isso, Satanás faz. Mas Deus nunca força ninguém a tomar atitudes, nunca força. Ele inspira a pessoa a tomar a atitude do bem, mas nunca tira você daquilo que você quer. Algumas vezes, mas eu estou fazendo isso aqui, mas a pressão é muito forte, é um desejo muito incontrolável, eu não consigo. Não é Deus que está colocando isso em você, não, é você mesmo. Tiago diz que nós somos tentados por causa da nossa concupiscência. Então, meus irmãos, é aquilo que brota, tá? Então, em terceiro lugar, falei duas coisas aqui, né? Em terceiro lugar, para existir o pecado, não precisa haver alguma deficiência anterior. Lúcifer tinha alguma deficiência? Alguma deficiência nele? Não, irmão, de jeito nenhum. Ele era um anjo perfeito, era um anjo de luz, lindo, maravilhoso. Não existia, tá? Então, não era necessário haver alguma deficiência anterior ou algum pecado pré-existente. As pessoas dizem assim, não, eu peco porque eu sou pecador, já nasci pecador, então eu peco. Se essa informação, ainda que essa informação fosse verdadeira, mesmo assim você estaria errado ainda. Mesmo assim ainda estaria errado, porque ninguém nasce já com o pecado. Quer dizer, eu peco porque sou pecador, né? Não, você é pecador porque você peca. Aí você se torna um pecador porque você peca, tá? Então, mas não existia, mesmo em Adão e Eva, mesmo em Lúcifer no céu, não existia nenhum defeito neles, irmão. Eram perfeitos. Então a questão de cair em pecado não está relacionado se eu sou perfeito na carne ou se eu tenho uma natureza caída. Isso independe. O que está pesando aí é eu ter a Deus como meu Senhor e seguir os seus mandamentos. É isso que tem peso. Obedecer os seus mandamentos. E não se eu sou pecador, ou se eu nasci pecador, ou se eu tenho uma natureza caída, ou se eu tenho uma carne pecaminosa. Isso aí não tem nada a ver. Assim, o pecado não tinha entrado no jardim do Éden, assim o pecado não teria entrado no céu, porque eles eram perfeitos. Vocês estão entendendo isso aí? Então, meus irmãos, veja bem, era necessário apenas a existência de uma lei para ser obedecida ou transgredida, de acordo com a escolha que Lúcifer deveria ter feito e Eva, Adão deveriam ter feito. Era a escolha só que definia.
Não era porque ele já tinha um pecado anterior, ou porque tem uma natureza caída, ou porque nós temos uma natureza caída, e aí nós vamos pecar por causa disso. Não. É a escolha que você vai fazer de obedecer ou não. Ok? Então, está respondida aqui essa questão. Como é que surgiu no céu o pecado? Porque Deus criou seres livres. Deus não criou robô, né? Deus deixou as pessoas escolherem livremente aquilo que elas queriam, né? E também Deus não predeterminou, queria ser assim, queria acontecer assim, porque essas religiões orientais, elas dizem isso. Não, é necessário que exista o bem e o mal para poder equilibrar. Isso é história de religiões pagãs. Não existe necessidade do mal. O mal surgiu dentro do plano de Deus como um acidente, mas que Deus já tomou providência para corrigir. Então, mas você dirá, e a inveja? Então, Satanás invejou, né? Invejou a Cristo. De onde é que veio essa inveja? Então, irmãos, aqui a resposta de acordo com o que nós já vimos. Basta se afastar da verdade, e Lúcifer era livre para fazer isso. Para se afastar da verdade, ele era livre para fazer isso. E, por sua vez, dá lugar ao ciúme, a inveja, o orgulho, o adultério, o falso, a mentira, etc. É só você se afastar da verdade e você escolher aquele outro caminho, que o pecado vai acontecer na sua e na minha vida. Uma questão de escolha. Agora, irmão, isso é um assunto que Satanás não quer que você compreenda. Ele quer que você entenda que você é escravo do pecado. Ele quer que você entenda que você já nasceu pecador e vai morrer pecador. Nasceu transgredindo a lei de Deus e vai morrer transgredindo a lei de Deus, porque ninguém pode obedecer a lei de Deus. É isso que Satanás quer que nós acreditemos. Mas isso é uma tremenda mentira. Isso é uma tremenda mentira. O pecado vai tomar conta de mim, jaz à porta, pelas escolhas que eu fizer. Foi assim que aconteceu com Caim. Caim, irmão do Abel, não é? Olha, como é que Abel foi fiel e Caim não? Porque Caim deu lugar, Caim procurou aquela vida. Não foi porque Deus já fez Caim nascer amaldiçoado. Não existe isso. Eu estava fazendo uma conferência uma vez, e uma jovem estava ali assistindo todas as noites. Depois eu fui fazer um apelo, preencher a ficha dela, convidar para ela ser batizada. Ela olhou para mim e disse: não, eu vivo uma vida de muito pecado e eu não tenho dom para ser crente. Coitada, né, irmão? O diabo colocou isso na cabeça dela, que ela não tinha dom de ser crente, que ela era miserável, uma pecadora, uma prostituta. Quando na realidade todos nós temos o privilégio, a bênção de, ainda que um dia fomos pecadores, não importa quão profundo tenhamos caído no pecado, de Deus nos resgatar e nos trazer para uma vida plena. É isso que nós entendemos do Evangelho. Então, meus irmãos, vejam que essa citação aqui diz também, ó, isso aqui é referindo-se ao céu, que estava acontecendo no céu, a luta que estava acontecendo no céu, o conflito que estava acontecendo no céu. A verdade e a justiça e a lealdade estavam o quê? A lutar contra a inveja e o ciúme. Havia uma luta, irmãos. Havia uma luta, tá? Um conflito, tá? Que nós temos esses conflitos também em nossa vida. A verdade que nós sabemos, a justiça, a lealdade a Deus, estavam lutando, dizendo assim: não, filho, fica comigo, não vai para a inveja não vai para o ciúme não vai para a prostituição não vai para o pecado não, fica comigo, fica com a verdade. Há uma luta, entendeu, irmãos? E muitas vezes o que a gente faz é o quê? Escolher o pecado. Muitas vezes o que a gente faz é escolher o pecado.
não procura o poder de Deus na nossa vida para nos dar força para obedecer. Então, foi a inveja alimentada e cultivada no coração de Lúcifer e de Eva que os levou a cair. Como havia inveja no coração deles? Não havia. Mas havia o quê? Desejos que, aliados ao engano, por se negar a verdade, gerou cobiça, e daí gerou a inveja, e daí gerou o ciúme. E foi isso que aconteceu tanto com Lúcifer quanto com Eva. Coisas que foram se desenvolvendo, e os levou a cair. Ellen White nos diz aqui no livro Patriarcas e Profetas: porque perguntava este poderoso anjo, deveria Cristo ter a primazia? Porque é ele mais honrado do que Lúcifer? Ele começou a perguntar isso, irmão, dentro dele, foi alimentando isso, até o ponto de se transformar em quê? Em ciúme. A não aceitação da liderança de Deus e de Cristo, tanto no céu como na terra, vai sempre levar à cobiça. Quando rejeitamos a vontade de Deus, isso nos leva para quê? Para a cobiça, para o pecado, para o engano, para todas as formas de pecado. Quando nós não aceitamos a liderança de Deus. Então, veja bem, o que se precisa fazer, irmãos, é se manter firme, crendo na palavra, sem acrescentar, nem diminuir nada. Se Eva tivesse, irmãos, permanecido naquilo que Deus tinha falado, teria acontecido pecado. Se Lúcifer no céu tivesse permanecido naquilo que Deus tinha dito, a verdade que ele conheceu no céu, a justiça, a lealdade, Deus disse: olha, aqui o caminho é esse, aqui é a verdade, aqui é a lealdade, aqui é a justiça. Se ele tivesse permanecido naquilo ali, nunca o pecado teria entrado no universo. Mas eles começaram a alimentar aquilo. Agora, por se demorar na cobiça, ele acabou cometendo o pecado da inveja. Agora, vejam bem, o caminho da queda. Então vamos analisar aqui, para a gente se preparar para os dias finais da história do mundo que nós estamos vivendo. Porque as tentações vêm do mesmo jeito, não são diferentes. Tá? Primeiro, começa com o quê? Qual é a primeira tentação? Apetite. Então tem gente que diz assim: chegou a hora de almoço, fulano, você veio almoçar, o que é que tem para comer? Feijão, arroz, verdura e tal, etc. Não tem uma batatinha frita, não? É ou não é? Não gosta de comer coisa normal, mas coisa derretida, aí sim. Então, irmãos, primeira tentação: todos temos fome, sede e desejo, sim ou não? Todos temos. E não fique preocupado com isso, porque você tem fome, porque você tem sede, porque você tem desejo de alguma coisa, tá? Então, comer, beber, descansar. Quem não gosta de descansar? Então está cansado, né? Corpo mole só pede cama. Então não tem nenhum problema com isso, tá? Então, as satisfações, né? Comer, ficar satisfeito, beber, ficar satisfeito, etc. Então, isso é uma coisa natural do ser humano. Contudo, todos esses desejos só podem trazer satisfação plenamente dentro de um plano espiritual. É aqui que eu quero que vocês entendam. Por exemplo, podemos sentir o desejo de comer pão, tá? Desejo de comer pão. Mas o pão
que realmente satisfaz, qual é? Qual é o pão que realmente satisfaz? O pão espiritual. Qual é o pão espiritual? A palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, ela é a personificação de quem? É a personificação de Cristo. Jesus disse: se beberem do meu sangue, comerem da minha carne, aí vocês terão vida. Então as pessoas se afastaram de Jesus quando ele falou isso. Mas Jesus estava dizendo o quê? Não era para chegar e ser um canibal, devorar Jesus na carne. Era para se alimentar da palavra dele. Da palavra dele. Então, irmãos, eu posso ter, né, toda busca por satisfação é uma demonstração da falta de saciedade do pão da vida. Então, se eu estou buscando mais o alimento, se eu estou buscando mais o pão material, o pão que perece, se eu estou buscando bebidas, mais do que eu estou me alimentando do pão da vida, eu vou ter problema na minha vida. Eu vou ter problema na minha vida espiritual. Então, é onde eu estou colocando para saciar a minha fome que vai dizer se a minha vida vai ser de vitória ou não. Então, se eu estou buscando na vida espiritual a água da vida, o sol da justiça, a respiração da alma, que é a oração, então veja que para todo, principalmente naqueles quase todos os remédios da natureza, eles mostram ali coisas que nós precisamos. Por exemplo, você precisa do sol, né? Precisa do sol. Mas a nossa maior necessidade, irmãos, é o sol da justiça. O sol que está aí brilhando para nós, ele representa Cristo, que é o sol da justiça. O pão que nós comemos, ele representa Jesus. Eu não posso dar uma ênfase maior ao sol que está brilhando no céu, à comida que está na mesa, à bebida que está na mesa. Minha ênfase tem que ser Jesus, o sol da justiça, Jesus, o pão da vida, Jesus, a água da vida. Quando eu me visto, por exemplo, quando eu me visto, né? Eu estou representando que eu estou vestido com o quê? Qual é a roupa que Jesus coloca para nós? As suas vestes de justiça. Então, as minhas roupas, irmãos, elas têm que representar a veste de justiça de Cristo. O meu pão, o meu alimento, a minha bebida tem que representar Jesus. Por isso que diz que cada refeição deve ser um sacramento. Cada prato, cada mesa que nós vamos comer, está ali a representação do pão eterno, do pão que é Jesus. Vocês estão entendendo isso? Então, se você, por exemplo, você precisa de bens, você precisa de tesouro, você precisa de dinheiro. Mas, irmãos, qual é a pérola de maior preço? Qual é a maior riqueza do universo? É ter a Jesus. Ele é a pérola de grande preço. Mas o que as pessoas fazem? As pessoas invertem. As pessoas colocam toda a atenção na comida, toda a atenção na bebida, toda a atenção na riqueza, toda a atenção em prazeres do mundo, usufruindo daquilo que o mundo está trazendo. Então, Satanás se vale desse processo para nos levar a buscar comer e beber, nos saciar com o que não se deve. Então, bebidas intoxicantes, comidas não naturais e proibidas, prostituição, etc, etc, para satisfazer os desejos da carne. Então, não tem nenhum problema você sentir desejo, você querer saciar alguma fome, alguma coisa, mas, irmãos, se aquilo não está representando a Cristo na sua vida, você deve abandonar. Aí entra a questão da reforma de saúde, a reforma do vestuário, a reforma da música, a reforma da educação. Tudo está dentro desse contexto que tem que representar Cristo. Se não representa Cristo, está errado. Está errado. Né? Então você tem que se mostrar dignamente, representando Cristo.
Então, as pessoas hoje, Satanás, irmãos, ele quer cada vez mais degradar a imagem de Deus no ser humano. E hoje as pessoas se vestem de qualquer forma, e tal, mostrando os corpos, e roupa rasgada, né? Esse negócio de roupa rasgada hoje, para mostrar que você é um degradado, você é um Zé Ninguém, quando você é o Filho de Deus, coberto com a justiça de Cristo. Se eu estou coberto com a justiça de Cristo, então minhas roupas têm que mostrar isso, tem que estar adequado com isso, né? Porque estou honrando a Deus. Então alguém diz assim: pastor, o senhor vem todo assim, de paletó e gravata, tá? Irmãos, eu estou representando o Deus do universo, eu não posso estar aqui de qualquer jeito, não. Então eu vi aí pastor pregando de bermuda, com tênis, com meinha no pé, e com a Bíblia na mão pregando. Irmãos, eu não posso estar assim nem com a Bíblia, sem estar com a Bíblia na mão, quanto mais com a Bíblia na mão. Eu tenho que representar aquilo que é o real, aquilo que tem mais importância. E o que tem mais importância é real, não é o material, é o espiritual. Claro isso aí? Então, irmãos, dentro desse contexto, Satanás aproveita essa fome espiritual para levar os seres humanos a perverter e comer e beber. E isso também, irmãos, envolve a vida sexual. Isso também envolve a vida sexual, que também é um desejo da carne, tá? Então ele procura perverter também isso aí. Então, dessa satisfação corrompida vem a rejeição da verdade, da palavra de Deus, da Bíblia, do Espírito de profecia. Então, o segundo caminho da queda, primeiro o apetite, né? Qual é o segundo que Satanás nos ataca ali? Veja que no apetite eu envolvi aqui várias coisas, tá? O segundo caminho, que é da presunção, que é a segunda tentação, ela sempre vem envolvendo a presunção. Então, ao se cair na tentação do apetite, o próximo passo é a presunção. Presunção é o resultado da dúvida ou rejeição da verdade. Então alguém diz que quando você está com a mente entorpecida com as coisas do mundo, cheio das coisas do mundo, vai ser impossível você compreender a palavra de Deus. Vai ser impossível você entender as coisas. Então você dá muito tempo, muita ênfase para a comida. Você dá muita ênfase, muito tempo para o que vai vestir. Você dá muito tempo, muita ênfase em satisfação sexual. Então o que vai acontecer, irmão? A sua mente vai ficar cheia disso. E a palavra de Deus vai ficar limitada dentro de você. Você vai viver uma vida presunçosa. Porque você caiu na primeira tentação, vai facilitar cair na segunda. Então isso leva a pessoa a agir sem fé na palavra. Isso é um perigo muito grande. Ele age por seu próprio pensar, achando que está certo naquilo que está fazendo. Então é o agir baseado no falso pressuposto. É o agir além do que a palavra, ou do que a palavra diz que é para agir ou fazer. Então, o presunçoso geralmente despreza a Bíblia e ao Espírito de profecia, pois sua mente corrompida pela intemperança o trai. Ele despreza aquilo ali, irmãos, e ele se julga melhor do que os profetas, né? Você lembra da história de Miriam e Arão, que chegaram para Moisés e disseram assim: Moisés, você só quer ser o tal aqui? Deus só fala através de você? Deus fala através de nós também. Então, nota, irmão, a presunção, isso é presunção. É presunção. Então, muita gente por aí, irmãos, está hoje desprezando o Espírito de profecia, né? Alguns dizem assim: não, Ellen White é só uma escritora norte-americana, né? Não, Ellen White é uma luz menor. Ellen White é apenas uma conselheira espiritual. Então, você não chega a dizer assim: não, Ellen White é uma profetisa de Deus,
inspirada por Deus no mesmo grau da inspiração bíblica. Ela não é igual aos escritores bíblicos, ela não está na Bíblia, mas o Espírito Santo que inspirou os profetas da Bíblia, inspirou Ellen White. Mas você diz o quê? Não, isso aí não precisa dessa mulher, não precisa, ela tem a Bíblia. Isso é o quê? Isso é presunção, porque você não entende a Bíblia. Você não entende a Bíblia. Deus sabia que nós íamos precisar do Espírito de profecia. Então você rejeita, né? Então, irmãos, Eva falou da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis nem tocareis. Então, esse não tocareis foi por conta dela, foi um acréscimo. Tem gente acrescentando aí, tem gente dizendo, não, isso aí não precisa, não, isso aqui precisa, e desprezando aquilo que a Bíblia diz. Então, Deus havia revelado o Espírito de profecia para Adão e Eva, com direito a todas as informações, né? Então, esse foi o problema dela. Se formos comparar então Gênesis 3, 1 a 3 com esse Gênesis 2, 16, 17, como já fizemos, nós vamos ver como ela estava distorcendo, né? Então esse foi também o problema de Lúcifer no céu, rejeitando os ensinos de Deus, ele desconfiou de Deus. A rejeição dos profetas de Deus com suas mensagens levará ao engano e à presunção. Então, irmãos, o que é que nós precisamos evitar primeiro? Qual a primeira tentação que precisamos evitar? O apetite pervertido. A busca inflamada de desejos, de satisfazer o apetite, seja sexual, seja do alimento, seja da bebida. Tem que ter um cuidado. Por quê? Jesus, ele tem que estar sendo o pão da vida para nós, a água da vida para nós, a satisfação para nós, a fonte de prazer para nós, como nós cantamos aqui no hino. Se eu não tiver isso, eu vou automaticamente ser levado à presunção. E agora, irmão, por fim, eu vou então ser levado para a terceira tentação. Qual foi? A falsa adoração. Então, ao ceder o apetite, a presunção, a próxima tentação é a idolatria, seja na adoração de outros deuses, seja da besta, ou seja de si mesmo. Tem muita gente se adorando por aí, viu? Muita gente se adorando. Em última análise, o objetivo de Satanás será sempre levar os filhos de Deus para a idolatria, ou seja, os desviar da adoração ao único que é digno de toda adoração e de todo louvor. Em última análise, esse é o objetivo de Satanás. Então ninguém chega à idolatria sem antes estar iludido com uma falsa saciedade e tendo rejeitado as orientações divinas dos profetas de Deus. O último engano de Satanás vai consistir exatamente na adoração da besta, que é o seu representante na terra. Quem é o representante de Satanás na terra? A besta, que será adorada por todos nos últimos dias, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, porque será a última tentação, a última queda. Satanás já levou o mundo a viver na intemperança, Satanás já levou o mundo a rejeitar a palavra de Deus, e agora só falta levar a adoração da besta, que é o representante de Satanás. Então, qual o caminho da vitória? Qual o caminho da vitória? Como vencer essas tentações? Eu quero que você abra aí, nós estamos indo já para os finalmente aqui, não é o fim ainda, mas estamos já caminhando por aqui. Hebreus 9, Hebreus capítulo 9, verso 4, diz assim, ó: ao qual pertencia um altar, Hebreus capítulo 9 e o verso 4, deixa eu ver aqui, isso, todos acharam? Ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o que, irmãos? O que era que continha na arca? O maná, o que mais? O bordão de Arão, que
floresceu e as tábuas da aliança. Irmãos, por que Deus colocou esses três objetos na arca? E por que isso é visto na arca da aliança? Que é exatamente agora, a partir de 1844, quando começou o juízo investigativo, é que o céu foi aberto, uma porta no céu, e João, em visão, viu a arca da aliança. Esse abrir da porta no céu e ver a arca da aliança significa que em 1844 Jesus passa do lugar santo para o lugar santíssimo. Nós estamos vivendo agora, irmão, no compartimento do santuário em que está a arca da aliança, e dentro da arca da aliança está o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas do 10 mandamentos. Não está só as tábuas do 10 mandamentos. Deus não está chamando só para nos abrir o nosso entendimento sobre os mandamentos. Ele quer que entendamos também por que está ali o maná e por que está também a vara de Arão, o bordão de Arão. Então, como nós vamos entender isso? O que Deus está querendo dizer para nós? Irmãos, nós vivemos então nesse tempo, tá? A partir de 1844. Essas três peças indicam onde Adão e Eva caíram, onde José, Jesus e o seu povo devem também ser tentados e serem vitoriosos. Mas como assim, pastor? Quer dizer que esses objetos que estão na arca representam a tentação que Eva teve, representa a tentação que José teve, representa a tentação que os hebreus, Daniel e seus companheiros, tiveram na corte de Babilônia, e representa a tentação última, final da história do mundo que o povo de Deus vai passar. Mas como assim? Vamos ver com detalhe. Primeiro, irmãos, o maná representa o quê? O maná representa o quê? O que é o maná? Era um alimento. Pegou já aí a ideia? Alimento, apetite, prazer de comer, ok? Os israelitas, irmão, quando o maná começou a cair no deserto, eles saíram festejando, dizendo: mas que comida boa, que comida maravilhosa. Foi isso? Foi isso que eles fizeram? Não, irmão. Eles rejeitaram. Mas que comida vil, que pão vil, nós estamos comendo isso direto. Aquele alimento representava quem? O que era o maná? Jesus disse o que lá em João capítulo 6? Eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. Maná, Moisés deu maná para o povo comer, mas eu sou o verdadeiro pão que desce do céu. Jesus falou isso, irmão. O pão representa Jesus, é isso que eu estou dizendo para você. Então, está aqui uma primeira tentação com relação ao apetite. As pessoas rejeitando a Jesus, que sacia a minha alma. Quando Satanás tentou Jesus, estava 40 dias, 40 minutos com fome, disse: vai, transforma a pedra em pão, porque tu estás com fome. O que Jesus respondeu? Nem só de pão vive o homem, você precisa comer algum pão, você precisa sim, tá? Tem gente que gosta de comer muito mesmo. Mas o que você precisa é um pouquinho. Você precisa de um pouco de pão. Mas o que você precisa mais é o quê? Da palavra? Palavra de Deus, irmãos. É da palavra de Deus. Como eu queria que vocês entendessem isso, né? Que não houvesse nenhum desvio de atenção, né? Irmãos, nós precisamos do pão da vida, Jesus. Você pode viver sem comer pão? Não, Jesus disse nem só de pão. Então a gente precisa de algum pão. Mas o pão que importa não é o que perece, mas é o pão que quando eu como dele eu não tenho mais sede, eu não tenho água, eu não tenho mais sede, o pão não tenho mais fome, eu estou saciado. Então quando Satanás vem perante mim e coloca um churrasco,
ser tentado. Eu vou ser tentado. Quando ele coloca dentro de mim uma barra de chocolate, eu vou ser tentado. Ele coloca dentro de mim a batatinha frita, eu vou ser tentado. Por quê? Porque eu estou cheio. Eu estou cheio. Mas está cheio de quê? De Jesus. Amém? Então alguns não entendem, irmão, que é a mensagem de saúde. Não entendem. Mas está aqui, está dentro desse contexto. Está dentro desse contexto. Você está cheio de Jesus, então você vai ser temperante. Ah, eu vou comer alguma coisa, tá? Coloca aí alguma coisa para comer. Então você come para viver. E não vive para comer. Tem gente que só come uma vez no dia, né? Começa de manhã e termina de noite. Esse está cheio de quê? Da comida que perece. Ele não tem nada de Jesus na vida. Está vazio. Está vazio. Por isso que vem a mensagem de saúde para nós, irmão, nesses últimos dias. Se você não entendia isso, entenda agora. Se você repreendia, reprovava, chamava de extremista, que não comia isso, que não come aquilo, entenda agora o que significa você não cair na tentação do apetite, porque você está cheio de Jesus. Tá? Então, foi o próprio Jesus que disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus é essa palavra encarnada. Quando temos a Jesus, estaremos sempre satisfeitos, alimentados. Jesus é a solução para toda a intemperança e glutonarias da vida. Quem é a solução? Jesus. Jesus. Não é você dizer assim: agora eu vou fazer um regime, vou deixar bem, porque eu quero ficar mais magrinho, tá? Uma magrinha, eu vou fazer um regime. Isso não é temperança. Isso não é temperança, isso é seguir o mundo. Tá? Isso é seguir o mundo. Agora, avançando aqui, irmãos, a história de Eva deve servir de exemplo para nós. Sendo enganada por Satanás, ela trocou Jesus pelo fruto proibido. Os antediluvianos, Esaú, os israelitas, com a rejeição do maná e outras coisas, eles também dão exemplo de trocas insensatas para satisfazer os desejos e o apetite. Esaú trocou a sua primogenitura, que representava o seu dom da herança, irmão, por um prato de lentilha. E você sabe o que representava aquele prato de lentilha? Que no original quer dizer uma comida, um ensopado vermelho. Aquilo, irmão, a crendice da época dizia que aquela comida ali, ela era afrodisíaca. Ela aumentava o desejo sexual. Por isso que a Bíblia chama Esaú de profano. O profano Esaú. Porque faltava quem no coração de Esaú? Cristo, faltava Cristo. Então, irmãos, vem então o maná, estou falando do maná. Agora vem o que estava dentro da arca? A vara, o bordão de Arão. Vem a vara de Arão, que representa a autoridade profética da palavra de Deus. Deus fez a vara de Arão florescer para mostrar sua autoridade em Arão. Sabe por que conhece a história por que a vara de Arão floresceu? Porque todos aqueles líderes de Israel, os cabeças das tribos, chegaram para reclamar de Moisés. Não, mas Arão, a gente também tem autoridade, etc. A mesma coisa que Moisés, Arão e Miriam fizeram com Moisés. Os líderes também chegaram para reclamar, dizendo que Arão era o que estava sendo colocado para ser o sacerdote, etc, etc. Aí Deus disse assim: reúne todos os líderes, cada um traga o seu bordão e coloque aqui diante da tenda da congregação, e eu vou mostrar para quem que eu estou dando autoridade da palavra. E o que aconteceu ali, irmãos? A vara de Arão começou diz que os gomos daquela vara começou a inchar, ficar fértil, e começou a florescer e deu fruta. E Deus disse: está vendo? De quem é o poder, de quem é a autoridade da palavra? É minha, e está com Arão. Por isso que aquela vara foi colocada dentro da arca. Isso, irmão, está representando o quê? Que nós temos que ter cuidado com a presunção.
de rejeitar a palavra de Deus, rejeitar aquilo que Deus deu. Então, tanto os anjos do céu quanto Adão e Eva no jardim do Éden estavam orientados sobre a necessidade de serem obedientes a Deus. Eles receberam o dom profético, como já falei. Deus nunca deixou de servir seus profetas para alertar o seu povo. Hoje temos também a Bíblia, o Espírito de profecia, né? Mas quantas desconfianças, irmão, lançada hoje sobre essas duas fontes de informação de Deus para nós. Alguns rejeitam a Bíblia, o Novo Testamento não vale, e aliás o Antigo Testamento não vale, só vale o Novo, aí não entende o Novo porque também rejeitou o Antigo, aí chega no Espírito de profecia de Ellen White, não, esse negócio dessa mulher aí na igreja, o pastor chega me mostrando citação de Ellen White, tem que pregar o que está na Bíblia. Pois irmão, isso aqui está na Bíblia. Isso aqui está na Bíblia e você não sabia. Por isso que Deus mandou Ellen White escrever e mostrar para nós. Porque nós não sabíamos que estava na Bíblia isso aqui. É a misericórdia de Deus que faz isso. Então rejeitar isso aqui, irmão, é presunção. Você está seguindo pelo seu próprio caminho, pelo caminho de Eva. Entende? As tentações que vêm para nós nos últimos dias. Agora, e alguns dizem assim, não, vai ter uma luz menor e tal, e etc. Né? Então, você sabia que não tem como ser adventista do sétimo dia e não crer nos escritos de Ellen White como sendo inspirado por Deus? Tendo o mesmo grau de inspiração da Bíblia, sabia? Se você não crê que Ellen White é uma profetia de Deus, você não é um adventista do sétimo dia. Então, irmãos, são as mensagens que Deus tem para nós nesses últimos dias. Então, vejam o que ela diz sobre os que põem dúvidas sobre os testemunhos. Eu não vou ler tudo não, por causa da hora, né? E também porque não dá, só esse trecho que está aqui sobre ela. Diz assim, ó, isso está em Conselho para a Igreja 97. Só aqui, ó. Por amor de Cristo, parem de confundir o espírito do povo com sofismo e ceticismo, tornando de nenhuma. Deixa eu ver aqui. Por amor de Cristo, parem de confundir o espírito do povo com sofismo e ceticismo, tornando de nenhum efeito a obra que Deus deseja fazer. Não procurem, pela falta de discernimento espiritual, fazer desse método de operação de Deus uma pedra de escândalo para a qual muitos vêm a tropeçar e daí ser enlaçados e presos. Não faça com que com sua incredulidade as pessoas tropeçarem porque vão rejeitar o Espírito Santo ou rejeitar o Espírito de profecia. É isso que ela está dizendo aí. Então, se tivermos os escritos de Ellen White como auxílio para nos guiar nos caminhos de Deus, certamente não seremos confundidos pelos enganos satânicos dos últimos dias. Creia nisso, irmão. Leia os escritos de Ellen White, compre os livros de Ellen White e estude esse livro junto com a Bíblia. E você vai estudar a Bíblia e você vai dizer, Senhor, eu li aqui, mas o que é que eu entendi? Aí você vai ver as explicações que Ellen White dá. Exatamente a misericórdia de Deus para nós. Então, por fim, irmãos, vamos ver as tábuas dos 10 mandamentos que estavam na arca. Essa lei está mostrando o seu domínio, o seu poder e sua glória. E as tábuas dos 10 mandamentos, irmãos, estão relacionadas com a última tentação, que é o quê? A falsa adoração, a idolatria, a adoração da besta. A terceira mensagem angélica diz que quem adorar a besta, a sua imagem, beberá do vinho da cola de Deus. E no coração da terceira mensagem angélica está a lei de Deus e está o sábado como sinal de Deus Criador. Se nós, irmãos, errarmos esse caminho aqui, nós estaremos perdidos. Então, aqui que vai se encontrar todas as forças do mal para nos levar à perdição. Eu vou ler esse texto aqui de Apocalipse e vou só fazer os comentários e terminar, tá? Tinha mais algumas 3 citações aqui, mas não vou fazer. Então, abra aqui Apocalipse 16, 13 e 14.
E aqui, irmãos, é quando vai se concentrar toda a força do engano nos últimos dias para enganar o mundo e, se possível, os próprios eleitos. Veja bem, quando será isso? Apocalipse 16, 13 e 14. Quem diz aí? Então vi sair da boca do dragão. Quem é o dragão? Satanás. Da boca da besta. Quem é a besta? O papado. E da boca do falso profeta. Quem é o falso profeta? Os Estados Unidos, que a nação protestante que vai aceitar o domingo como dia de guarda, tornando-se um falso profeta, assim como Eva se tornou um falso profeta e foi levar a falsa mensagem para Adão. Então, diz aqui, ó, então vi sair desses 3 espíritos imundos, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônio, operadores de sinais, se dirigem aos seres do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Quando o domingo for abraçado pela nação americana como obrigatório para ser guardado, então chegou o momento dos milagres e prodígios de Satanás, através do espiritismo, através do paganismo, através do falso profeta, que é o protestantismo apostatado, e através da besta. Através da besta. Dragão, Estados Unidos e besta. 3 poderes. E desses 3 poderes, irmão, a Bíblia diz que saíram 3 espíritos semelhantes a rãs. Eu fui olhar em vários comentários bíblicos, vários livros, e ninguém fala muita coisa sobre isso. Mas por que rãs? Minha esposa detesta rã, né? Porque ela diz que ela não é como os outros animais que você vai perto dele e eles correm. Não, a rã pula em cima de você, né? Mas não é bem isso que a Bíblia quer dizer com respeito a isso. Quando você vai ver o texto lá, que eu não vou ler por causa do tempo, Êxodo, você vê em casa, Êxodo 8, verso 3 e o verso 7, diz, irmãos, que a praga de rãs, que foi a segunda praga, ela caiu sobre as amassadeiras e os fornos. Representa o quê? Amassadeira e forno faz o quê? Faz pão, faz alimento. Caiu também sobre as camas e aposentos de repouso dos israelitas. Cama representa o quê? Descanso, repouso. Estão vendo aqui, irmãos? Apetite, dia de repouso, falsidade da palavra de Deus, presunção, portanto. E diz também que essas rãs entraram na casa de todos os oficiais. Eles foram contaminados, eles foram envolvidos com aquelas rãs. Então, irmãos, isso significa a adoração, a falsa adoração, que todo mundo vai prestar à besta. Agora, terminando, eu quero fazer um apelo e uma oração. Os que hoje estão sendo vencidos pelo apetite, usando alimentos proibidos por Deus e que desconfiam do espírito de profecia, certamente estarão entre os adoradores da besta e da sua imagem. A tentação, irmãos, ela está anunciada, mas a vitória também está sendo anunciada. As tentações de Satanás estão vindo para mim, dizendo, olha, são essas aqui, tá? Se prepare. E também está dizendo, irmãos, que aqueles que não adorarem a besta e a sua imagem, esses têm o seu nome escrito no livro da vida. Qual lado você quer estar? De que grupo você quer participar? Os adoradores da besta ou dos que vão adorar unicamente a Deus, porque se conservaram cheios de Jesus, fiéis à sua palavra e adorando a Deus no seu santo sábado? Irmãos, a gente pensa que isso é uma coisa assim, mas a
prova vai ser difícil para alguns. O Espírito de Profecia diz que chegará o tempo de sair das grandes cidades, sair das pequenas cidades, ir para as montanhas, ir para os sítios, se refugiar em lugares isolados da terra. Irmãos, isso será uma grande prova para muitos.